No vídeo de hoje, eu quero te convidar para refletir sobre como nós influenciamos nossos amigos e até mesmo nossos familiares, as pessoas em que nós amamos. Mas antes de você achar que esse vídeo é sobre dicas de técnica ou algo do tipo, já adianto que não é nada disso. Eu sou a Adri Sogabe, eu sou terapeuta integrativa e o meu convite aqui é fazer com que você reflita, se aprofunde sobre isso. E claro, eu vou trazer exemplos e vou trazer histórias reais que vão fazer com que você veja tudo isso com um outro olhar, para que você comece a perceber em que lugar você está quando o tema é ajudar quem nós amamos. Vamos comigo? Aproveita e se inscreve nesse canal. Bom, primeiramente, eu quero trazer o contexto. Por que eu cheguei nisso? Bom, nessa noite eu tive um sonho. E aí eu sonhei com uma pessoa, uma amiga, que eu tenho muito carinho, muito amor por ela. E no sonho ficava claro que eu tinha que deixar ela viver a vida, aprender com os erros. E aí, a partir disso, já abro espaço para falar sobre sonho. A gente tem uma tendência a acreditar que nós sonhamos, tudo que a gente sonha é uma mensagem divina. Tudo que a gente sonha é algo ali, um recado. Mas, não deixa de ser um recado, mas isso não quer dizer que seja sempre espiritual. Na verdade, os sonhos, eles são sinais daquilo que está em nós, inconsciente. E a partir disso, a gente acaba captando o que tem ali. Então, por exemplo, imagine que eu sonho que eu estou sendo traída. Dentro de mim, existe algum lugar que acredita que isso seja possível. E aí, no sonho, isso se manifesta para reforçar e validar que eu tenho esse medo em mim. Então, ao invés de, meu Deus, tá vendo? É sinal, isso vai acontecer? Eu devo fazer o caminho de que, olha, onde eu estou aprisionada, onde eu estou capturada, quais são as memórias que estão reforçando esse meu medo disso acontecer, certo? Então, nesse caso, que eu sonhei com essa amiga e que eu tinha que deixar ela aprender com os erros, isso mostrou que dentro de mim existe uma memória que sabe que isso é o necessário e o importante para que as pessoas evoluam. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso para contextualizar. Então, veja só. A nossa vida, ela é um grande aprendizado. A minha vida, a sua vida, de todos. E a vida, ela é uma escola. Claro que há pessoas que dizem, nossa, mas eu tô cansado de aprender, eu não aguento mais tanta lição. Ai, tá muito difícil, eu sofro muito. É o que a gente escuta bastante, né? Só que, em algum lugar, nós estamos numa zona de conforto. Então, se a gente não muda, é porque em algum lugar tá confortável continuar desse mesmo jeito. E isso vale para todos. Só que aí, imagine só, cada história que a gente passa, que a gente supera, que a gente aprende a lição, a gente passa de nível. Porque nós nos curamos disso. Quando é que nós nos curamos disso? Quando a gente está num espaço que aquilo está tão desconfortável, que aquilo dói tanto, que aquilo está tão difícil, sabe, insustentável para a gente, quando a gente chega nesse ponto, o que a gente faz? A gente toma uma atitude e começa a fazer caminhos, escolhas diferentes. A gente começa a mudar o hábito, o comportamento, as atitudes. A gente muda tudo porque a gente não quer mais continuar nesse lugar. A gente precisa realmente mudar. E quando isso acontece, quando você supera isso, quando você passa desse aprendizado, dessa fase, você se cura. E aí acontece a beleza, né? Porque quando nós nos curamos, a gente amplia o nosso campo de cura. E aí, quando as pessoas vêm até nós, você consegue ajudar essas pessoas, porque você já construiu uma ponte. Eu estava aqui, aí eu venho para cá, mas para eu chegar aqui, eu construí uma ponte. E uma vez que eu construo essa ponte, toda vez que eu passar por situações parecidas, eu já tenho os mecanismos necessários para que eu possa superar esse lugar, para que eu possa ir para essa outra fase. E claro, uma vez que eu estou com esse campo de cura expandido, eu consigo ajudar outras pessoas para fazer essa mesma travessia. E aí, gente, o que acontece quando nós amamos alguém? Primeiro, as pessoas estão com a gente, elas vêm até nós por ressonância. Porque de alguma forma essa pessoa se conecta com aquilo que nós estamos passando, ou que nós já passamos. Existe uma ressonância ali.
E aí o que essa pessoa faz? Ela vem até nós e ela vai naturalmente trazer essas questões que ela tem. Porque em algum lugar nós já passamos por isso. Aí, amorosamente, por ser uma amiga, por ser alguém que nós temos muita afinidade, um familiar, alguém que nós amamos, a gente começa a entrar num lugar de querer salvar essa pessoa. E olha que perigo, aí está o perigo. E eu vou explicar. O que a gente faz? A gente começa a querer que essa pessoa pule fases. Porque eu já passei por isso. Não, vai por aqui, faz isso aqui, cuidado, olha para isso, olha para aquilo, olha, evita isso, evita aquilo, cuidado, tal. E, inclusive, essa amiga que eu sonhei é uma pessoa que sempre eu fico dando toques, ó, observa isso, observa aquilo, observa não sei o quê. Os pontos cegos. E esses pontos cegos, eles são pontos em que nós acabamos não percebendo onde tem falha, né? Onde eu posso melhorar. Só que esses pontos cegos, quando eles são orientados, por exemplo, por um terapeuta, eu sou terapeuta. Ué, então, Dri, você é terapeuta, você está fazendo o seu trabalho, mas é uma amiga, entende? Ela não me procurou para fazer esse trabalho. Eu, por amor, acabo querendo fazer isso. Estou dando exemplo de uma amiga, mas isso acontece em várias situações. E aí o que acontece? Por querer ajudar, por amar principalmente, a gente acaba querendo salvar essas pessoas. Mas existe uma dor que todos nós sentimos, precisamos sentir, que é essa dor do desconforto. E quando essa dor do desconforto aparece, a gente sente que estamos na merda, sabe? Minha vida tá uma merda e eu preciso fazer uma coisa agora para sair dela. Só que, quando alguém me ajuda, a vida vai ficar boa? Não vou estar numa vida de merda? Eu vou estar, mas ela vai estar camuflada. Então, quando alguém me ajuda, é como se essa pessoa me colocasse numa piscininha de merda. É uma merda, mas é quentinha, é confortável, eu consigo nadar ali eu consigo relaxar, ali eu tenho um bom momento. E nesse bom momento, o que acontece é que eu acabo me privando de sentir a dor do desconforto. E aí, eu não cresço. Existe uma dor que a gente fala muito, que é a dor do crescimento. Para crescer, dói. Porque nós estamos sempre aprisionados em memórias de nossa infância, da nossa vida, ou até da vida de outras pessoas. E quando a gente está capturado nisso, a gente entra num estado como se fosse um transe. E a gente não consegue sair. Por mais que alguém veja, por mais que alguém fale, olha isso, olha aquilo, tal, a pessoa não consegue ver. Então ela fica ali capturada, ela fica ali presa naquele padrão, naquele comportamento. E a partir disso, o que acontece? Ela não tem forças para fazer movimentos. Ainda mais se tem alguém que pega ela no colo e quer levar para lá. Tá muito confortável, eu tenho quem faz por mim. Então, esse vídeo é para que você perceba o quanto nós acabamos por querer salvar o outro, não permitindo que ele sinta essa dor do crescimento. Então, na vida, quando nós mudamos, quando nós curamos algo, nós fazemos isso a partir do espaço do sentir. Eu preciso sentir esse desconforto, eu preciso sentir que eu não quero mais isso, que isso não é para mim, que isso não está me fazendo bem, que isso está me destruindo, para que a partir disso eu tome consciência para fazer outros movimentos, outras escolhas, para aí sim eu curo, eu consigo curar, eu preciso sentir para curar. E aí eu acesso esse espaço da dor, do crescimento. Dói, mas eu vou crescer a partir dessa lição. E aí eu quero trazer agora uma história. E essa história, ela tem dois lados. Primeiro eu ouvi um, depois eu ouvi outro. Eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, eu ouvi de uma palestrante que uma vez ela foi para uma palestra em outro estado e ela viajou, foi direto para esse evento e chegou muito tarde. Quando ela chegou no hotel, ela percebeu que ela não tinha uma escova de dente. E ela entrou em desespero só de pensar como é que eu vou fazer sem escovar meu dente. E ela saiu correndo às pressas para ir para uma farmácia, para comprar uma escova de dente. Quando ela chegou na farmácia, ela viu um mendigo, um morador de rua, e ele abordou ela dizendo, olha, eu preciso da sua ajuda. E ela disse, olha, não sou daqui, eu estou em viagem, eu não consigo te ajudar, não tenho nenhum dinheiro aqui. E ele disse, não precisa me dar dinheiro, eu só preciso que você me dê uma escova de dente. Ela, uma escova de dente? Ele, porque faz muito tempo que eu não escovo meus dentes e eu não sei qual é a sensação de ter um dente limpo. Eu queria muito que você me ajudasse
me dando uma escova de dente. Olha que louco, né? Lembra que eu falei lá no começo que tudo que acontece, mesmo no sonho, é reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós? Qual era a memória que ela estava ali aprisionada? A memória de que eu necessito escovar meus dentes. Não tem como eu ficar sem escovar os dentes. Então, quando ele trouxe isso para ela, nossa, ela entrou na farmácia, comprou um kit, a melhor escova, fio dental, enxaguante bucal, e deu esse kit para ele, na melhor das intenções, se achando a pessoa mais solidária do universo. Além disso, isso rendeu uma história para ela. Então, quando ela faz a palestra, ela sempre traz essa história da escova de dente. E eu, quando eu ouvi, falei, uau, imagine alguém não conseguir escovar os dentes. Caramba, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu que um tempo passou, eu até contei essa história para o meu marido, e recentemente meu marido ficou muito doente. Então, por ele ter ficado gripado, ele chegou aí para o hospital, fazer exame e tudo, ele pegou uma gripe que derrubou ele praticamente por 3 semanas. Então ele começou a virar o melhor cliente da farmácia, né? Começou a ir muito na farmácia. E a partir disso, adivinha o que aconteceu? Teve um dia que ele foi na farmácia e tinha um morador de rua lá pedindo ajuda. E esse morador de rua, quando estava pedindo ajuda, ele acabou sendo visto pela gerente da farmácia. E ela expulsou ele, começou a gritar com ele, sai daqui agora, tratando ele muito mal. Meu marido viu aquilo, ficou chocado. E ele falou assim, gritava. Diz que ele gritava, mas eu só quero uma escova de dente, eu só quero poder escovar meus dentes. E claro que meu marido abriu os olhos para prestar atenção, porque ele já tinha ouvido uma história, né? Já tinha uma memória sobre isso. E aí a gerente da farmácia disse para ele, você já ganhou mais de 20 escovas de dente só hoje. Vai embora daqui agora. Não quero mais você aqui. E aí, olha que louco. Aí é o outro lado da história, que eu não conhecia nem ele. Então, na melhor das intenções, alguém pegou ele no colo e falou, não, vou te dar uma escova de dente, porque você tem que ter essa dignidade, você tem que escovar seus dentes. Mas essa pessoa não tinha a menor ideia de que, essas, né, mais de 20, não tinha a menor ideia de que ele iria pegar aquela escova e ele iria vender aquela escova para trocar por dinheiro ou por para nutrir o vício dele, pode ser um álcool, uma droga, enfim. E isso mantém ele aonde? Ainda naquela piscininha de merda, na zona de conforto. Claro que meu papel aqui não é julgar o que levou ele a isso, por que ele está vivendo lá, talvez ele até estar na rua pode ser uma fuga de um outro lugar que ele estava, que talvez fosse até pior do que isso, enfim. Né? Não cabe aqui a gente entrar em julgamento sobre isso. Mas o que cabe aqui é nós olharmos para essa melhor das intenções, sabe, a melhor das atitudes, nós queremos salvar o outro, mas isso a gente mantém ele capturado, aprisionado no mesmo padrão. Então, meu convite aqui hoje é observar como nós estamos querendo salvar os outros. Para mim, no meu exemplo, o sonho veio claro, deixa ela sentir, deixa ela aprender com os próprios caminhos que ela vem traçando e não se mete mais. E é isso que eu estou fazendo, né? A partir disso, essa decisão que eu tomei. Mas eu pensei, por que não compartilhar? Por que não fazer um vídeo para que outras pessoas reflitam sobre isso? Será que nós não estamos, na melhor das intenções, querendo salvar as pessoas que nós amamos e a partir disso nós acabamos impedindo essa pessoa de evoluir? Exemplo de morador de rua é muito mais fácil porque a gente percebe, né? A gente ajudando, tudo. Mas e quando a gente traz para a nossa realidade? E quando a gente começa a observar em nós, será que nós não estamos fazendo o mesmo? A história, ela se repete, só que só mudam os cenários. Então, que você possa refletir sobre isso. E a partir disso, quando alguém for desabafar com você, quando alguém for compartilhar algo que você com certeza já pode ter vivido, você diz o que você viveu, os caminhos que você fez com base na sua experiência, mas não leva essa pessoa para lá. Porque essa pessoa ela tem que descobrir sozinha quais são os mecanismos que ela precisa para conseguir aprender essa lição. Claro, no ambiente terapêutico a gente vai apresentando esses mecanismos. Então, primeiro, essa pessoa já está consciente de que ela precisa mudar. Ela já vai procurar ajuda. Ela já quer saber os passos que ela pode seguir. Ela já quer olhar para aquilo de uma forma que ela vai sentir sim, mas para curar.
Mas e quando a pessoa só quer desabafar? E quando é alguém que a gente ama, um amigo, que só quer compartilhar o fardo? O que nós temos que fazer? Contar como foi a nossa experiência, ter consciência de que sim, isso para nós foi um fardo, mas se para ela é um fardo que ela escolhe continuar carregando e que para ela é muito bom continuar assim, deixa ela. Não vem querer carregar o peso por ela. Porque, na verdade, quando alguém tem uma dor, o que a gente faz como salvadores? A gente duplica aquilo e pega pra gente. Por que eu falei duplica aquilo e pega pra gente? Porque eu pego pra mim, eu começo a sentir essas dores, eu começo a pensar naquilo, eu começo a me preocupar com aquilo, aquilo começa a me tomar ao ponto de que eu sou capturada por essa memória de dor, por esse padrão, e aí eu começo a viver a mesma coisa na minha vida, mas adivinha? Isso não vai aliviar o outro. O outro também vai continuar sentindo as mesmas coisas. Eu não vou salvá-lo. Pelo contrário, eu vou ser cúmplice nesse espaço de dor que o meu amigo, meu familiar, a pessoa que eu amo está vivendo. Então, sim, gente, para crescer, a gente passa por fases que trazem dores. Sim, muitas dores algumas vezes. Mas essas dores são as dores necessárias para que a gente supere, para que a gente construa pontes que vá nos levar para um outro lugar, onde a gente já não sofre mais com aquilo. Entende? Então, espero que esse vídeo possa contribuir com você e que traga muitos insights. Com amor, Drissa Gabi.